do diesel, que já subiu mais de 34% nos últimos 12 meses, segundo o IPCA 15. Aqui, a dona Creuza, ela fala o seguinte, que antigamente os políticos fingiam que viajavam a trabalho para poder passear. Agora, o Bolsonaro e o prefeito municipal aí declararam... Quem é o prefeito municipal? Vai falar o nome dele Quem mesmo? é o prefeito? Prefeito José Saldi, estou lendo aqui. Agora, Bolsonaro e o Saldi declaram: vamos passear com o dinheiro público e o gado bate palma. E o pior é o Ministério Público não faz absolutamente nada. Bom, nós vamos falar sobre isso aqui Vamos com a falar sobre deputada isso. Janaína Pascoal, que já está aqui. Vamos dar bom dia. Bom dia, eu tô trabalhando, tá? É, dela é trabalho. Eu não vim A senhora está passeando em Taubaté? Eu não vim passear não, viu? Eu vim direto de São Paulo. Vou fazer algumas visitas aqui na região e volto hoje mesmo. É só para deixar bem claro. Só para deixar bem claro. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Bom dia, Janaína Pascoal. Uma recepção dessa, né? Uma recepção com uma mensagem dessa. A deputada Janaína Pascoal simplesmente é uma das responsáveis, ao lado do jurista Miguel Reale. E do Hélio Bicudo também. E do Hélio Bicudo, né? Pelo processo de cassação da ex-presidente Dilma Rousseff, né? E eu queria começar exatamente por isso, né? Por essa questão envolvendo a política nacional que a gente vive hoje, o que a gente viu aí nessa viagem do presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre gostei de entrevistar a deputada Janaína, entrevistei ela uma vez aqui quando eu estava aqui na Rádio Cacique e algumas outras vezes em uma outra emissora. Mas eu gosto do posicionamento firme dela com relação a algumas questões importantes que a gente tem por aí. E o que se vê hoje, deputada, é uma preocupação muito grande com relação à participação brasileira nesses encontros internacionais. Tivemos recentemente aí a reunião da ONU, onde o Brasil normalmente tem aí a primazia de abrir a reunião da ONU com um discurso inoperante por parte do Brasil. E essa reunião do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, o Brasil praticamente não participou. Qual é a situação brasileira hoje com relação a essa... Como é que a senhora vê, né, essa situação hoje, deputada? A senhora é do PSL, né? Sim. Partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Sim. E ele deve... Aliás, está demorando muito para escolher o partido dele. Aí tem que na verdade, ele está sem partido, né? O presidente vai ter muita dificuldade em encontrar um partido, porque ele é muito desconfiado. Eu acompanhei bem o processo de escolha que ele fez ainda em 2018 para se eleger. Ele tem um temor muito grande, e que eu não digo nem que seja injustificado, viu? De ser vendido às vésperas da eleição, de encontrarem um caminho, de não apresentarem a candidatura dele, né? Na época, ele dizia que ele seria vendido por R$200 mil, se eu não me engano o valor era esse. Porque ele entendia que ele ia se filiar e aí na hora H o partido não ia apresentar. Então ele tem esse medo. Como a gente sabe que existe, né? Existe. O presidente... vendalha de partidos no Brasil, então, principalmente os nanicos, né? Sim, por isso é que eu sou, também por isso eu sou defensora das candidaturas avulsas. Porque você quebra esse cartel, entendeu? Às vezes uma pessoa desconhecida do público é dona da caneta num partido, o pessoal quer votar num determinado candidato e o cidadão, quem tem a caneta, encontra um problema jurídico, não digo de coisa de crime, mas um problema burocrático para não apresentar a candidatura. Então o presidente tende a deixar isso para o último minuto, porque ele tem muito medo. E o presidente tem uma outra dificuldade. Ele quer que a família dele mande na legenda. E o que o presidente Luciano Bivar, do PSL, fez lá em 2018, por ele, eu acredito que ninguém fará. Ninguém fará. Então o presidente vai ter dificuldade de encontrar uma legenda. Mesmo porque o sistema eleitoral, o sistema partidário no Brasil hoje, a gente falava, eu aliás há muito tempo falo isso, o sistema partidário no Brasil hoje é totalmente inóspito, se a gente for observar num termo verdadeiro.
Porque não se pode admitir hoje a quantidade de partidos que nós temos, né? O PSL, por exemplo, é um partido que se solidificou depois da última eleição, ninguém pode negar. Hoje é um partido que tem aí um número grande de deputados federais, deputados estaduais, né? Tem uma condição, né, de se manter. A fusão com o DEM, né? Sim, foi boa. Estamos todos aguardando para entender, né, o que será essa nova sigla que vai receber o nome de União Brasil. Por que eu digo vai receber? Porque muito embora tenha havido uma junção simbólica, ainda não houve uma junção jurídica. Então é necessário aguardar a homologação da Justiça Eleitoral para daí saber, por exemplo, quem serão os presidentes de fato, né, e de direito, quem fica e quem sai. Então, assim, quem está no PSL hoje, no DEM hoje, vive uma incerteza muito grande. A senhora fica ou a senhora sai? Não sei. Olha, eu vou entrar no meio da conversa. Eu vou entrar no meio da conversa, porque a conversa tá bem pro futuro, né? E eu acho que tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Muitas coisas vão acontecer, muitas cadeiras vão dançar, muitas pessoas ainda. Há muito que se conversar até julho do ano que vem, então muita coisa pode mudar. Eu hoje realmente estou muito preocupada, deputada, trazendo para o presente. Eu ando muito... Mas eu estou falando do presente também. Um presente. Eu estou falando do presente também. É um presente futuro, né? Ontem, por exemplo, essa semana, por exemplo, eu não quero atrapalhar você, mas, por exemplo, já tem até candidato a presidente, União. Que mas eu acho que ainda vai muita coisa é o Cabo Daciolo. Que se filiou, o Cabo Daciolo disse que vai ser candidato. A impressão que eu tenho é que esse tabuleiro eleitoral, ele está muito aberto. Tanto no âmbito nacional como no âmbito estadual. Isso dificulta muito a vida de uma pessoa que esteja na vida política, até em definir se fica ou se sai de uma sigla. Sim. Porque qual é o temor? É estar numa sigla que amanhã faça uma aliança que seja completamente contrária, por exemplo, à ideologia que se ostenta. Então, eu não sei se eu fico ou se eu saio. Muito provavelmente sairei, porque os sinais que já o PSL vinha dando e agora essa junção vem dando são sinais de alianças que a princípio não corroboram com o que eu acredito, mas eu quero aguardar um pouco mais de definição. Com relação à participação do Brasil nesses encontros internacionais, o que eu gostaria de considerar aqui? Os apoiadores do presidente confundem a rejeição e a resistência que tem ao tal globalismo com uma ojeriza às instituições internacionais, né? O Brasil existe no mundo e não adianta dizer que a ONU está dominada pelo esquerdismo, os tribunais internacionais estão dominados pelo esquerdismo e rechaçar todas essas estruturas. É necessário ter um corpo técnico, pessoas capacitadas para ocuparem esses espaços. Então, quando o presidente vai para um encontro importante como esse que está acontecendo, né, nesses dias sobre as mudanças climáticas, e ele se isola, né, ele não está colaborando nem para a causa dele. Sim. O certo é ocupar esse espaço, entendeu? Quando ele se isola numa atitude, vamos dizer assim, de complexo mesmo. Ah, não, eu penso diferente, eles não me aceitam, eu estou sendo rechaçado, então eu me isolo. É o contrário do que deveria ser feito, né? Você tem que ocupar o espaço para poder levar a sua mensagem, explicar as suas divergências, avaliar se as divergências, no grau que existem, se elas são adequadas. Então, o problema é esse fechamento de olhos, né, daquele núcleo mais duro do bolsonarismo. Pra vocês terem uma ideia, quando o presidente me convidou para ser vice, eu sempre estudei muito direito penal internacional, papel do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Teve um apoiador dele, um tal de Ling, que é uma incógnita, não sei quem é esse Ling, que começou a falar, escrever para ele e para o falecido Bibiano, que Deus o guarde e tenha, que não era para manter o convite porque eu era globalista, porque eu tinha dado palestra sobre TPI. Eu falei, não, peraí, uma professora de direito não pode desconhecer
que existem tribunais internacionais, que existe o direito penal internacional e tem que conhecer para poder, na verdade, usar no bom sentido essas estruturas todas. Tanto é que eu denunciei o Maduro pelos crimes na Venezuela no Tribunal Penal Internacional. E os apoiadores do presidente disseram, não, essa mulher, você não pode manter esse convite porque ela é globalista, entendeu? Então é um pouco dessa mentalidade que eu entendo que vem prejudicando o governo. Essa mentalidade engessada, né? Bem, em 2018, a senhora foi a candidata mais bem votada em Taubaté, atrás apenas do deputado Padre Afonso, que é da região. Foram 20.113 votos. Eu agradeço a confiança. A mesma pessoa que falou sobre as viagens, né, sobre políticos viajarem, ela completou aqui. Janaína Pascoal, a gente vê o trabalho. Teve o meu voto e terá novamente. Pode vir tomar café aqui na minha casa. Olha que eu vou, hein? Se ela quiser, eu te levo. Eu levo ela até aí. Janaína, a minha preocupação maior hoje, eu vejo o Brasil de uma forma, hoje, infelizmente, parece um avião sem piloto, desgovernado. Infelizmente, parece que as eleições não acabaram. As eleições, né, a campanha política continuou de 2018 até o presente momento e vai emendar em outra. Parece que o governo não iniciou. Por culpa do presidente, responsabilidade do presidente, responsabilidade do Congresso, responsabilidade da imprensa, responsabilidade, eu acho que de todos nós. O presidente tem as suas falhas, podia ter ficado um pouquinho mais quietinho, a imprensa poderia ter sido menos sensacionalista, ter segurado a ponta um pouquinho em visão de um progresso, mas isso é pedir muito num país onde o populismo acaba angariando votos. Na sua visão, Janaína Pascoal, a situação hoje do governo, presidente Jair Bolsonaro, perante principalmente a nossa economia, que é a minha briga aqui, que gera empregos, qual a sua visão do governo, presidente Jair Bolsonaro, com relação à nossa economia? Bem, eu tenho ainda, apesar de toda a crise, das dificuldades, eu ainda tenho uma visão positiva, por exemplo, do trabalho do ministro Paulo Guedes. O período que convivi com ele durante a campanha foi um período positivo. Eu entendo que ele é um ideólogo, né? Ele tem toda uma teoria que ele deseja aplicar, ele tenta aplicar, e é óbvio que os entraves políticos acabam atrapalhando. Sou crítica dessa PEC, né, para querer romper o teto. Eu acho que o caminho teria que ser cortar despesas. Cortar despesas. Né? Por que foi possível, ao que tudo indica, o presidente do Senado tomar o dinheiro de volta dos seus funcionários? Por que isso aconteceu? E isso acontece? Porque é um número tão absurdo de funcionários, né, que aquelas pessoas ficam ali invisíveis. Então a gente teria que reduzir tudo, reduzir essa máquina. Porque reduzindo, as pessoas ficam mais visíveis, as práticas ilícitas ficam mais perceptíveis. Então, no lugar da gente romper teto, teria que reduzir despesas, cortar tudo pela metade. Então, eu ainda acho que a política do Guedes é uma boa política. Agora, ele está com dificuldade de encontrar respaldo para implementar o que ele precisa implementar. Não sei se outro teria condições. Político. Porque o econômico ele tem. Político, econômico ele tem. Aí então você não acha que é um problema dele, que a culpa é dele? Né? Se mudar o presidente, será que vai conseguir fazer os cortes que são necessários? Então, essa é a questão. Na relação de cortes de gastos, nós vamos aí barrar com os lobbies, né? Porque vai ter que passar ali pelo Congresso. Eu acho assim, uma das promessas do presidente era corte de gasto, era mas não vai, tem uma barreira muito grande aí. Isso precisa ser exposto. Entendeu? Eu também não vejo o presidente chamar uma coletiva, por exemplo, aquelas lives dele, que tem muita visibilidade. Por que ele não demonstra isso? Olha, cada gabinete tem tantos assessores, gasta-se tanto. Tem cabimento, deputado federal, não pagar um convênio do próprio salário? Ele ir nos melhores hospitais e ter reembolso? Que fique claro, isso não acontece aqui no âmbito estadual, tá? Isso não acontece, porque as pessoas confundem o que acontece lá na esfera federal e acabam xingando a gente aqui embaixo. Isso não acontece porque é imoral. O salário é digno, cada um que pague o seu convênio com o seu próprio salário. Então, assim, eles vão nos melhores hospitais, fazem tratamentos
da maior complexidade e o povo paga. Então, assim, essas coisas precisam ser expostas. Agora, o problema é o seguinte, até que ponto o presidente quer mudar isso mesmo? Sendo que ele tem toda uma família... Que está lá. Que está lá. Então, por mais que entre a esquerda e ele eu fique com ele, entre o Dória e ele eu fique com ele, ele também merece reparos. Então, a gente não pode fechar os olhos. É duro quando eu falo essas coisas e o pessoal começa a me atacar nas redes. Mas o meu papel é levantar o que precisa ser alterado, não é ficar aplaudindo tudo. Então falta um pouquinho do presidente usar essa popularidade que ele ainda tem, porque eu visito muito as cidades e ele ainda tem. O que a gente sente nas ruas não é o que as pesquisas mostram, e com isso eu não estou dizendo que as pesquisas sejam falsas, mas talvez os critérios não sejam os melhores. Tá? Ele ainda tem muito respaldo. Por que não aproveitar esse apoio para expor o que precisa ser mudado? A senhora falou com relação à pesquisa, e fica muito claro que a última pesquisa do Poder, que a gente falou aqui hoje, demonstra ainda essa força do presidente junto com a população. Ele não caiu na última pesquisa, diferente do candidato de oposição, que seria aí hoje o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que está em primeiro lugar, mas que caiu. Mas o presidente acabou não caindo nessa pesquisa. Então isso mostra ainda essa questão. Agora, quando a senhora fala na questão da administração em si, de que isso não acontece em São Paulo, mas acontece em Brasília, e é uma coisa que há muito tempo eu venho falando aqui, da necessidade que nós temos dessa reforma administrativa, que é verdade, passa pelo Congresso Nacional. Aliás, o Congresso Nacional, ele não se posiciona em algumas coisas importantes que deveria se posicionar, e aí o Judiciário precisa tomar a posição. As pessoas, mas por que o STF tomou? Porque o Congresso Nacional não tomou a posição que deveria, não fez aquilo que deveria, não fez a lição de casa. Então essa é a grande realidade que acontece no país hoje. Mas aí eu fico observando essa questão dos penduricalhos, que eu costumo dizer aqui, tanto na esfera federal quanto na esfera do judiciário. Eu acho um absurdo, por exemplo, o juiz ter férias aí de 70 dias. Né? Tudo isso precisa ser revisto, mas para ser revisto tem que ser exposto. Eu me lembro de um levantamento que eu fiz no ano passado, de quanto custa um senador da República. Custa 3 milhões de reais para manter um senador da República. Sim, e houve uma pesquisa recente mostrando que o parlamento brasileiro é o mais caro do mundo. Muito, muito caro. Então será que se produz tanto para isso? Entendo que não. Então a gente tem que reduzir, não só por uma questão de economia, que já não seria pouco, mas por uma questão de visibilidade. Né? Quando eu explico isso, nem sempre as pessoas compreendem. Se você tem menos parlamentares, com equipes mais enxutas, ele vai ter que, por exemplo, se ele apresentar um projeto, ele vai ter que subir na tribuna para explicar o projeto. Sim. Hoje, com esse número absurdo de parlamentares, as coisas vão passando. É muito mais fácil. Chega uma empresa com um projeto pronto, chega um grupo com altos interesses com um projeto pronto, o deputado, o senador nem lê, protocoliza, não precisa se expor, ninguém nem sabe quem apresentou. Então o enxugamento, ele não tem ganhos apenas econômico-financeiros, tem ganhos também de qualidade, de responsabilidade, né? De tudo. Aliás, uma coisa que precisa acabar também é com a mania que os presidentes que assumem, né, tanto a Câmara quanto o Senado, de sentar em cima de projetos e esquecer alguns projetos, né? A não ser que seja ruim, né? Porque também tem muito projeto lixo. Não, tem muito projeto que é ruim. Mas tem outros que são importantes aí. Essa reforma administrativa, a reforma tributária, quanto tempo está lá e o presidente fica sentado em cima, ou guarda no fundo da gaveta, esquece no fundo da gaveta. Então, por exemplo, essa PEC, né? Que tem muita gente apoiando porque o presidente é que é o autor. Essa PEC é perigosa. Porque além de romper o teto, os parlamentares já estão dizendo que vão aproveitar essa PEC para aumentar mais ainda esse fundo partidário, fundo eleitoral, que são uma vergonha. Que abre precedentes. Entendeu? Para aumentar as tais emendas parlamentares, que no âmbito federal são ainda mais nebulosas do que no estadual. Então é melhor derrubar a PEC do que permitir que isso aconteça. Então, nessa situação, a PEC, na verdade, ela está com relação a isso por conta do Auxílio Brasil, né? A campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, ele massacrou bastante o Bolsa Família, que, ao meu ver, agora apenas mudou de nome.
passou para o Auxílio Brasil, que tinha outro nome na época do Fernando Henrique Cardoso, e fica essa perfumaria de apenas muda nome, mas as coisas continuam a mesma. Eu falo que muda o bolo, mas a mosca tá a mesma coisa. É que você é uma moça fina. Né? Pois então. Fui educada, não foi? Mas eu sei ser mal educada também. Sei ser forte, sei bater forte. Mas, no entanto, muda-se o nome, mas está a mesma situação, né? A reforma administrativa tão falada, ela, ao meu ver, também não vai acontecer de forma efetiva por conta dos lobbies, nós temos aí os senadores que são da família, que precisam desses cargos para poder se manter no poder e etc. E com relação a essa PEC, que agora é esse Auxílio Brasil, eu fico aqui o tempo todo, uma rádio pequena do interior de São Paulo, no entanto, batendo na mesma tecla nas minhas redes sociais. Aí às vezes as pessoas falam, Ana Paula, você acha que alguém está te ouvindo? Eu falei, não interessa, mas eu estou falando, eu quero falar, eu estou falando. Poxa, geração de empregos. A geração de empregos, ela fica patinando e ficam oferecendo migalhas para a população. R$400 não paga a alimentação da população. A população está miserável, está passando fome, está revirando lixo, está comendo osso. Hoje em dia você vai aí numa avícola comprar carne moída de frango, que são restos moídos. Isso é vendido caro. São poucas pessoas que estão tendo acesso a isso. E fica se discutindo estourar esse teto de gastos para oferecer migalha para a população, deputada. Até quando a população do Brasil, um Brasil tão rico, onde se planta, colhe, um Brasil tão rico, onde o povo quer trabalhar e não tem emprego por conta de políticos que estão ali fazendo rachadinhas, famílias empregadas, lobbies, loteamentos dos cargos públicos. E as pessoas que são realmente técnicas, pessoas que realmente são necessárias para desenvolver um trabalho, um progresso, são deixadas de lado. Eu vou levantar 2 pontos do que você está falando. Deputada, eu posso pedir só um intervalo? Claro. Aí na sequência a senhora volta levantando esses 2 pontos. Pois não. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. O programa que faltava no seu dia a dia. Conexão Cacique. Conexão Cacique. Não saia daí. Curso preparatório Maria Quitéria. Preparatório para o Enem, vestibular, ETEC, Senai e Escola Militares. Prepare-se para ser um soldado da PM. Concurso em breve. Salário inicial de R$3.318. Requisitos: idade entre 17 e 29 anos, masculino ou feminino. Ensino médio completo. São 2.700 vagas. Estude e conquiste a sua. No CMQ terá aulas presenciais no período noturno, com professores qualificados em todas as matérias do concurso e ainda orientação para o TAF, teste de aptidão física. Promoção: ligue agora e ganhe 10% de desconto. Não é sorteio. 3633-1868 ou WhatsApp 99759-7268. Curso preparatório Maria Quitéria. 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021. Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola está de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Cacique. A rádio do coração de Taubaté. Bilili Corretora de Seguros. Há mais de 20 anos atendendo Taubaté e região. Trabalhamos com as principais seguradoras do Brasil. A Bilili Corretora de Seguros trabalha com seguros de automóveis, residenciais, empresariais e de pessoas. Bilili Corretora de Seguros. Rua Vitória Régia, Campos Elíseos, número 1340, Taubaté. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone 3633-6799, 3633-6799 ou pelo WhatsApp 99718-1512, 99718-1512. Bilili Corretora de Seguros. Bilili Corretora de Seguros.
Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o seu maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta das 6h30 às 19h e aos sábados das 6h30 às 12h. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz, em Taubaté, Rua Urbano Figueira, número 100 Centro e Avenida Independência 650 Independência. E ganhe o cartão de benefícios Econ Life para você e sua família, que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança, a nossa maior conquista. Ligue 2123-9200. 8h33. Conexão Estradas. Vamos lá trazendo as informações das estradas neste momento aqui no Conexão Cacique. Atenção, você que percorre pelas rodovias da nossa região do Vale do Paraíba. Vamos trazendo as informações das estradas. A rodovia Presidente Dutra, que liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro. Nós temos, por enquanto, neste momento, nós temos o tráfego tranquilo a você que está neste momento na rodovia Presidente Dutra. Nós temos também as informações das rodovias que cortam a nossa região do Vale do Paraíba. A 099, que é a Tamoios, temos o tráfego normal neste momento. Temos também o tráfego normal na rodovia Oswaldo Cruz, do trecho Taubaté-Ubatuba. Temos informação também da Floriano Rodrigues Pinheiro. Você que está neste momento sentido para Campos do Jordão ou para a cidade de Taubaté, nós temos o tráfego normal nos dois sentidos. E na nossa região do Vale do Paraíba, não temos nenhuma interdição devido, é claro, à greve dos caminhoneiros que aconteceria hoje. Por enquanto, então, as estradas tranquilas da nossa região do Vale do Paraíba. Bilili Corretora de Seguros. Há mais de 20 anos atendendo Taubaté e região. Trabalhamos com as principais seguradoras do Brasil. A Bilili Corretora de Seguros trabalha com seguros de automóveis, residenciais, empresariais e de pessoas. Bilili Corretora de Seguros. Rua Vitória Régia, Campos Elíseos, número 1340, Taubaté. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone 3633-6799, 3633-6799 ou pelo WhatsApp 99718-1512, 99718-1512. Bilili Corretora de Seguros. Bilili Corretora de Seguros. As queimadas podem interromper o fornecimento de energia elétrica. E durante a pandemia da Covid-19, isso é ainda mais preocupante, pois vidas dependem do pleno fornecimento de energia. Mas você pode ajudar. Não jogue bituca de cigarro. Não solte balões. Não empine pipas. E não faça construções perto das linhas e torres de transmissão. Faça sua parte e denuncie qualquer prática ilegal. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Cacique. Vem aí, mais um grande evento com o carimbo de qualidade Rádio Cacique. Sábado, dia 20 de novembro, às 10 da manhã no campo do Abaeté, o timaço da Cacique AM enfrenta a Câmara Municipal de Taubaté. Num jogo eletrizante, com transmissão ao vivo pelos 1160. Futebol beneficente Cacique Câmara Municipal. Toda a arrecadação será revertida em brinquedos para serem distribuídos neste Natal. Sábado, dia 20 de novembro, a Rádio Cacique entra em campo. E aqui, o Camisa 10 é você. Cacique. 8h36. A informação na medida certa. Conexão Cacique, na rádio que tem a cara da cidade. 8 horas mais 36 minutos. 8h36. Vamos dar sequência aqui? A deputada Eu ia Janaína... colocar 3 pontos aqui sobre... Eu tinha falado 2, você já aumentou mais Sim, um? São 2 pontos? De repente surge mais um. Surge mais um. Sobre a... Ponto é o que não falta. Você né? falou da criação, da geração de empregos. Sim, né? geração de empregos. Eu gostaria de destacar 2 pontos. O primeiro, eu tenho visitado muitas cidades aqui do estado de São Paulo e eu fiquei muito surpresa, infelizmente negativamente surpresa, com a informação que recebi de prefeitos, vereadores, munícipes em geral, de que muitas vezes tem emprego, mas não tem mão de obra qualificada na cidade. Tá? Então, por exemplo, abre um grande hotel na cidade e não tem quem tenha condições de atender o público, de servir a mesa, de fazer a arrumação.
abre uma grande indústria, né? E ela tem que, literalmente, entre aspas, importar mão de obra das cidades vizinhas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa ideia de que não há empregos. Veja, não vou dizer que haja sobrando, mas muitas vezes há, e nós estamos com um público não qualificado procurando emprego. Esse é um ponto. Então é muito importante ter isso claro. Neste ponto, eu vou concordar com o ministro da Educação, que levantou, né, a importância de incentivar os cursos técnicos, os cursos preparatórios, e muita gente viu a fala dele como uma fala elitista, mas não é uma fala realista. Então nós precisamos ter atenção para formar mão de obra qualificada. Quando eu digo qualificada, não é necessariamente com diploma acadêmico, com mestrado, doutoramento. É qualificada para fazer bem as funções mais simples, entendeu? Para conseguir o emprego e manter o emprego. Então esse é um ponto. Um outro ponto da tua fala, que eu me lembrei aqui, a gente teve uma reunião com o secretário Meirelles na Assembleia, onde ele foi falar do orçamento, foi fazer a apresentação das últimas ações aqui do governo estadual. E ele disse com muita felicidade que o ano que vem haverá muitas obras e essas obras gerarão milhares de empregos no estado de São Paulo. E ele, obviamente, mostrou o lado positivo. Eu levantei algumas indagações que ele se comprometeu a responder. Eu ainda estou aguardando. Vou passando aí amanhã, que é feriado, a Assembleia vai estar fechada, eu vou cobrar essas respostas. Mas eu levantei para ele e digo aqui, o orçamento esse ano, que a gente vota o orçamento no fim do ano, né? Sim. Ele veio prevendo 4 bilhões a mais para obras em estradas, vicinais, duplicação de vias. Sim. E o que eu perguntei para o Meirelles? Eu falei, ô secretário, o senhor está dizendo que esse dinheiro vai ser aplicado em obras que vai gerar empregos. Mas essas obras serão terminadas primeiro? E o que me garante que um governo que não conseguiu realizar obra nenhuma nos 3 primeiros anos vai conseguir no último ano? E qual é a segurança que eu tenho em autorizar um orçamento com 4 bilhões a mais, com esse discurso da geração de emprego e assim por diante, e saber que esse dinheiro vai ser aplicado mesmo, porque é um ano eleitoral, né? Então a gente tem medo de liberar. Então, na verdade, eu lembrei disso para chamar a atenção, para tomar um pouco de cuidado com os discursos de geração de emprego. Sim. Porque agora eles estão aqui no estado de São Paulo anunciando que vão gerar não sei quantos mil empregos se a Assembleia aprovar o orçamento. Mas o que a gente tem de fato é que se a Assembleia aprovar esse orçamento como apresentado, vai liberar 4 bilhões a mais. Se esses 4 bilhões vão ser mesmo aplicados nas obras, né? E gerar esses empregos e, o mais importante, finalizar essas obras, isso nós não sabemos. Deputada, essa situação, a senhora falou sobre qualificação de profissionais para estar trabalhando. É fato. No entanto, algumas políticas públicas municipais não podem ser deixadas de colocar a responsabilidade no gestor. Aqui na cidade de Taubaté, nós temos aí por volta de 19 escolas do trabalho. E essas escolas do trabalho, durante 8 anos de gestão, elas foram aumentando, foram todas revitalizadas, passaram por processos de cursos de capacitação de profissionais para poder, sim, estar inserindo esse profissional no mercado de trabalho, né? Hoje em dia, a gente vê, nem jovens estão querendo ir estudar. Estamos vendo esse declínio no ensino. Aí é óbvio que vai acontecer essa falta de capacitação. Hoje nós estamos num mundo tecnológico, nós teríamos aí nós temos um déficit muito grande de programadores. Aqui na região, nós temos hoje aqui na cidade de Taubaté um hub, que é um HIT de inovações, que proporciona essa qualificação. Nós ficamos aí quase 6 meses sem internet nesse HIT. Então, eu acho assim, é uma via de mão dupla. Falta qualificação, mas falta também política pública dos gestores municipais para poder proporcionar para aquele aluno de baixa renda, para aquela pessoa vulnerável se qualificar. Hoje a vulnerabilidade no semáforo são fatos, é política pública de abordagem, entender por que aquela pessoa está naquele semáforo, se ela precisa estudar, se ela precisa trabalhar, o que está acontecendo com aquela família.
né? Hoje, infelizmente, a miséria bate na janela do nosso carro toda hora. Isso não acontecia no Vale, não acontecia na região metropolitana aqui. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Taubaté, em 1994, que eu comecei a vir aqui para Taubaté, foi na época até da implantação da TV Band Vale aqui, que a gente implantou aqui em Taubaté. E a gente não via gente dormindo na rua. Não tinha, impressionante, até um tempo atrás. De um tempo atrás para cá, o número de pessoas dormindo na rua, né? Marquises aí que viraram verdadeiros hotéis. Viraram residências. Mas é gente assim, esses dias eu passei por uma que tinha mais ou menos umas 6, 7, 8 pessoas dormindo. Esse é um tema que eu venho apanhando muito, né? Venho apanhando muito mesmo, mas assim, obviamente que tem muita gente que está ali por necessidade, tem muita gente que está ali por carência, né? Não se pode negar a realidade. Mas existe um movimento político também de ocupação das ruas. E no caso da capital, que é um caso que eu estou acompanhando mais de perto, apesar de haver abrigos, muitas pessoas não vão, resistem a ir para os abrigos. Isso é fato. Vou além. Há pessoas que têm casa própria, mas preferem ficar na rua por ser uma região central e aí conseguem doações. Então eu não estou generalizando. O negócio fica mais fácil de gerir, né? Mas a gente tem que ser duro nas análises. Porque, assim, obviamente, seria muito mais confortável chegar aqui e dizer, não, olha, é um absurdo, gestor, falar mal do prefeito, do governador, do presidente. Mas a minha vida inteira, eu fui questionadora dessa dinâmica do brasileiro, entender que o Estado é que vai resolver a sua situação. Eu não acredito nisso. Lembro que eu estava presidindo uma banca na USP e o candidato falou assim, não, porque o Estado amigo. Eu falei, amigo de quem? Meu não é. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, essa história da internet. Todo jovem quer fazer um curso de internet, quer fazer um curso... Poucas pessoas estão preocupadas a se especializarem naquelas atividades que são do dia a dia, que são fora do computador. Entendeu? Um bom encanador, um bom eletricista, um bom garçom... Uma boa... Então, assim, acabou tudo isso. As pessoas só querem fazer... Mesmo, eu vejo lá na Assembleia, toda hora chega algum projeto da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria... é tudo na internet. Como montar uma startup, como... Eu falei, gente, não vai viver todo mundo disso. Nem tem entendeu? Como. Não vai viver. Então, o pé está muito fora do chão. O pé está muito fora do chão. É todo mundo querendo ser moderno, todo mundo querendo aplauso. E essa questão das pessoas morando na rua, você trouxe um ponto aqui, a abordagem, né? Então, as assistentes sociais, equipes de assistência social, para entender quem são aquelas famílias, por que estão na rua, quem tem residência. Não pode ficar na rua. Não. Gente, desculpa. Podem me criticar. Não pode. Podem dizer o que for. Eu já estou acostumada a apanhar, entendeu? Tem residência, não pode ficar na rua. Entendeu? Tem que explicar por que está na rua. Mas o direito de estar na rua... Não é assim. Porque as pessoas que moram ali... A responsabilidade é do familiar. Veja, eu estou acompanhando a situação da Cracolândia na capital. Eu sei que eu vim aqui para falar da região e não... Mas assim, às vezes pode acontecer aqui. Não, do seu trabalho. As pessoas que moram ali, que não são pessoas ricas, que conseguiram ali uma unidade num conjunto habitacional, não conseguem sair para trabalhar ou para ir para a escola, porque tem famílias inteiras em tendas, né? Dezenas de pessoas em tendas, muitas usando droga, na frente da casa da pessoa. Então, assim, peraí, existem direitos ali conflitantes. Então tem que ter um trabalho social forte para saber, tá na rua por quê? É carência? Bom, então nós temos um abrigo. Então tem que ir pro abrigo. Tem que ir pro abrigo. Tem que ir pro abrigo. Aí normalmente diz assim, não, mas um abrigo tem hora, no abrigo tem que acordar cedo. Desculpa. Algum lugar então, você tem que ir, aqui você não pode ficar. Gente, aí o que acontece? Também quando o gestor, isso tem que ser dito, quando o gestor quer tomar uma providência, eu não digo ser agressivo, ser violento, levar as pessoas à força, não é isso. Mas quando quer tomar uma providência, vem a Defensoria Pública
e o Ministério Público abrir procedimento contra o gestor. Então isso tem que ser dito. Porque muitas vezes a população cobra o prefeito, cobra o governador, cobra o presidente, cobra os deputados, mas quem está mandando é o Ministério Público, é a Defensoria e é o Poder Judiciário. Então, aqui no município, deputada, nós temos uma lei que impede panfletagem e venda nos semáforos. Isso não acontecia aqui há uns anos anteriores, nem a panfletagem e nem a venda no semáforo, assim como os moradores de rua tinham abordagem e não tinha essa proliferação que hoje aqui encontramos. No entanto, hoje começou que nem a síndrome da vidraça quebrada, começou num semáforo. Foi para o outro, foi para o outro, foi para o outro. Hoje está alastrado. Hoje você não tem um semáforo na cidade, todo mundo tem uma plaquinha pedindo, todo mundo ainda vende a mesma paçoca. Podia pelo menos mudar, não vender paçoca. Não, o que mais me preocupa com esse crescimento... Isso é coisa séria. O que mais me preocupa é a instrumentalização das crianças. E elas estão nesses semáforos. Por exemplo, uma das pautas que eu defendo na Assembleia é o direito das famílias educarem as suas crianças, seus adolescentes, por exemplo, no sistema de homeschooling, no ensino domiciliar. Se uma família cuida bem do seu filho, da sua filha, tem todo um procedimento para ensinar em casa, o Ministério Público abre procedimento que é tirar a guarda dessa criança, que é tirar a criança da família. Agora, as crianças pequenininhas estão sozinhas atravessando avenidas, não tem um promotor, um procurador que pare para saber o que está acontecendo ali. Conselho tutelar. Então, assim, o que me preocupa é a instrumentalização das crianças. Porque, assim, se tem um casal, uma pessoa que tem casa, ou que tem a possibilidade de um abrigo familiar, mas prefere estar na rua, pondo a criança para trabalhar, alguém tem que olhar para isso. Então, assim, Janaína, você está sendo elitista, você assim, não, eu tô tentando fazer as coisas com o pé no chão. Agora, hoje em dia, falar essas coisas pega muito mal, porque você tem que ser legal, você tem que ser bonzinho, você tem que jogar para a torcida, entendeu? Eu não jogo para a torcida. Eu falo o que eu entendo que tem que ser dito, e as crianças estão sendo instrumentalizadas nos faróis. Outro dia parei uma criança pequenininha, não tinha 6 anos. Falei, mas onde é que está sua mãe? Não, minha mãe está não sei quantas ruas para cima. Será que essa criança, então, ninguém vê que está correndo risco? A que está dentro de casa sendo educada pelos pais, o Ministério Público vai querer tomar guarda. A criança que está na rua, suscetível a todo tipo de violência, ninguém pergunta, não, porque é o direito das pessoas estarem na rua. Então é uma questão política também, que não pode ser ignorada. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente tem um rápido intervalo, são 8 horas mais 50 minutos agora. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já conversando com a deputada estadual Janaína Pascoal aqui no nosso Conexão Cacique. O programa que faltava no seu dia a dia. Conexão Cacique. Conexão Cacique. Não saia daí. As queimadas podem interromper o fornecimento de energia elétrica. E durante a pandemia da Covid-19, isso é ainda mais preocupante, pois vidas dependem do pleno fornecimento de energia. Mas você pode ajudar. Não jogue bituca de cigarro, não solte balões, não empine pipas e não faça construções perto das linhas e torres de transmissão. Faça sua parte e denuncie qualquer prática ilegal. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quem tem dinheiro? Hoje em dia tá difícil, né? Mas você sabe que em Taubaté e região você conta com a Kelly Dourado. Consignado. Referência em empréstimo consignado. Pessoal, financiamento de casa e carro. São 14 anos de credibilidade e atendimento humano e respeito a você, aposentado e pensionista. Anote o endereço e faça uma visita. Rua Jacques Félix, 509 no centro em Taubaté. Ou agende uma visita da Kelly. 36315548. WhatsApp 981622541. Você tá precisando de dinheiro? Fala com a tia Kelly. Cacique. A Rádio Cacique e Luquinha Lavacar trazem até você uma super promoção. Faça sua inscrição pelo WhatsApp 996641652.
996641652. E toda sexta-feira sortearemos uma lavagem completa para você, nosso ouvinte. Luquinha Lavacar, Avenida Joaquim Ferreira da Silva, 1126, Parque Três Marias. Lavagem completa para carros, apenas R$20 e R$10 para motos. Luquinha Lavacar, seu carro brilhando. Cacique. 8h52. A informação na medida certa. Conexão Cacique. Na rádio que tem a cara da cidade. 9h mais 52 minutos agora. 8h e 52 minutos. Não perca sua hora. Eu estou no horário de verão. São 8 horas, Alexandre Soledade. Aliás, eu sou favorável ao horário de verão, viu? Eu sou favorável. Somos dois. Eu sou favorável. Eu não então sei por que acabaram com o horário de verão no Brasil. Ai, gente, é tão bom, né? Dá um alto astral, não, assim. O melhor é o final da tarde. Né? Sim. Olha, estão falando aqui que o Soledade chamou o comercial na hora que esquentou o negócio. Aí ele falou, esquentou o negócio, Não, comercial, comercial. Não, eu chamei o comercial no horário certo. Chamei o comercial no horário certo. Quem é que tá falando aí? A Rúbia. O Rúbia, eu chamei o comercial no horário certo. Não me venha com pitiguabas, hein, por gentileza. Vamos falar aqui, essa semana o Alexandre Soledade tocou num assunto, nós dois ficamos aqui num debate, falando sobre a CPI. Né, sobre os disparos em massa, sobre o Alexandre de Moraes falando que se isso acontecer, vai ser punido. Aliás, por que não foi punido, então? Parece que a Janaína Pascoal, ela deu um parecer sobre isso, sobre a punição. Aliás, eu não sei porque até hoje a Janaína Pascoal não foi convidada para ser ministra do STF. É porque aí eu não vou passar pano para ninguém, né? Não interessa, Bingo. né? Aliás, interessa uma pessoa que é imparcial, né, que não vai favorecer nem A nem B? Não interessa, né? Aqui nós estamos com uma matéria dizendo que a Janaína, aqui do UOL, falando que a Janaína, quem acusou o disparo em massa é que deveria ter sido punido. O que aconteceu? Desde o momento que levantaram essa tese, que eu venho acompanhando as ações no TSE, e acompanhei no detalhe a CPI das fake news no Congresso, e inclusive participei da CPI das fake news aqui na Assembleia. Sim. E eu penso o seguinte, é uma questão de corpo de delito, né? O que é o corpo de delito? É o resultado do crime. Se alguém toma um tiro, o corpo de delito é o próprio corpo, né? Sim. Se houve disparos em massa, quem acusou teria que mostrar pelo menos uma mensagem que chegou no mesmo horário para um grupo indefinido de pessoas. Entendeu? Se tem um disparo em massa, tem que estar no teu telefone, no telefone dele, no dele, no dela, no meu. Eles não juntaram um print que mostre um disparo em massa. Anos de processos, anos de investigação, anos de acusações e não há uma demonstração. E seria muito simples demonstrar. Então, nesse aspecto que eu entendo que essa ação deveria ter sido arquivada lá na origem. Porque se você faz uma imputação, você tem que mostrar no mínimo um indício de que aquilo existe. Entendeu? Então, entendo, sim, né, que foi indevida a acusação, que foi indevido o tribunal ter dado andamento a essas muitas ações. Mas a senhora não nega que há fake news. Em que sentido? No sentido do que a gente tem, por exemplo, informações com relação à Covid hoje em dia. Veja, mas também tem fake news, por exemplo, quando o PT diz que Cuba é uma democracia. Eu não estou colocando nada partidário. Mas aqui. na vida as pessoas mentem, né, infelizmente, mas também existem as interpretações. Né? Então, por exemplo, eu acho muito esquisito que um médico ou uma médica, como é o caso da doutora Nise, traga a sua experiência, né, de professora, de médica, e a imprensa, formada por pessoas que não são da área de saúde, digam que esta mulher está fazendo fake news. Então, é uma questão de interpretação, de orientação. Tem médicos que decidem tratar de uma forma, outros de outra. Agora, por que o que é contra, vamos dizer assim, o posicionamento dominante, é automaticamente etiquetado de fake news? A senhora se vacinou? Eu acho que eu estou na esfera da minha intimidade. Deputada, eu entendo a sua colocação,
sobre a questão de fake news e sobre a questão da doutora, da médica. A senhora concorda que se cada um ficasse no seu quadrado, se cada um ficasse dentro da sua profissão, nós evitaríamos muita coisa? Por exemplo, o político, ele é para políticas públicas, para realmente desenvolver políticas públicas, para sanar problemas, para o progresso, para poder estabilizar, né, a vida da população. O médico, para cuidar da parte da medicina, de remédios. A senhora não acha que por conta de um querer se meter no serviço do outro, e a imprensa de ficar apagando fogo com gasolina? Não, veja, eu acho que se o presidente não tivesse se manifestado com tanta veemência, por exemplo, a favor da cloroquina, que não teria tido essa reação tão grande contra o tratamento no início dos sintomas, independentemente do remédio que se queira falar. Então, tem a ver também com uma resistência à pessoa dele. Sim. Eu não retiro isso. Agora, me causa estranheza que muita gente alegue, não, é lobby desses medicamentos que integram o kit anti-Covid. Mas essas mesmas pessoas não enxergam lobby das indústrias farmacêuticas que vendem as vacinas a bilhões. Então, assim, gente, o risco do lobby tem para com os remédios como tem para com as vacinas. E o que é o certo? É as pessoas, os médicos, os cientistas terem liberdade para trazerem as informações, para que as famílias tomem as decisões também livremente. Então, o que está com... Por exemplo, eu tive uma certa expectativa com relação ao prefeito da capital, que herdou, né, o cargo do falecido Bruno Covas. Hoje, eu digo, eu não voto nesse homem nunca, entendeu? Nunca. O que ele está fazendo, demitindo funcionários que não querem se vacinar, meia dúzia de funcionários, né? Isso não é cuidar da saúde, isso é arbítrio. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão fechando questão com determinadas orientações e estão inviabilizando qualquer divergência. Então, assim, eu vou buscar as informações na fonte, tá? Eu vou ler os textos da FDA, eu entro nas Anvisas dos outros países, o FDA dos Estados Unidos. Todos reconhecem que as vacinas são importantes, que são boas, mas que têm efeitos colaterais. Mas né? isso qualquer tipo de vacina tem. Mas são vacinas novas, que ainda estão praticamente em testes. E no caso, por exemplo, dos adolescentes, os riscos-benefícios precisam ser avaliados com mais vagar, porque eles não são um grupo-alvo dessa doença. Então, eles estão sendo obrigados a se vacinarem, os adolescentes, e daqui a pouco serão as crianças, por força do lobby das indústrias farmacêuticas. Eu não tenho medo de falar, é lobby, entendeu? Para, supostamente, proteger os outros. Entendeu? Porque você não tem criança saudável, jovem saudável morrendo de Covid. Então vamos vacinar os grupos que têm comorbidades. E as famílias decidem. Eu tenho conhecidos próximos que têm bebê de 3 anos, eles já estão rezando para chegar a vacina. Eles vão decidir, eu respeito. Agora, tem pai e mãe que não quer que seu filho sirva de pesquisa. Não quer. E tem direito de decidir. Entendeu? Então, assim, com todas as críticas que eu tenho ao presidente, e não são poucas, ele está prestando um grande serviço ao mundo. Quando ele defende a autonomia individual. Quando ele proporcionou as vacinas para todos, que o Brasil hoje é um modelo em vacinação, apesar de não reconhecerem, mas ele reconhece que as famílias têm que tomar a decisão. Então, hoje ele presta um serviço ao mundo. Esse tema me tira do sério. Porque é totalitarismo, é ditadura. Dei aula de bioética há mais de 15 anos. Como é assim obrigar uma pessoa a se vacinar sem ela querer? Como assim? Você não pode obrigar uma pessoa a fazer quimioterapia, nem radioterapia, nem tomar sangue, se ela não quiser? Nessa situação do prefeito de São Paulo... Ele se acabou! Esse homem não se elege pra nada. Eu tô pondo meu nome aqui. Esse homem não se elege pra nada. Essa situação dele, a princípio, ele vai exonerar os comissionados, que esses comissionados
da responsabilidade dele, ele pode exonerar por qualquer motivo ou sem motivo nenhum, é só ele exonerar. Mas tá no entanto, PA. os de carreira que ele diz que vai exonerar, provavelmente vai ter uma ação judicial com relação a isso, amiga, porque é não que o pode. TJ, Jesus Cristo, é isso, as pessoas estão me xingando no meu e-mail, dizendo assim, a senhora não faz nada. A senhora não faz nada. A senhora tem que acionar. O problema é o seguinte, o TJ baixou uma normativa proibindo advogados de entrarem no fórum se não provarem vacinação. Partes de entrarem no fórum se não provarem vacinação. Aí pode jogar o concurso público do servidor fora também? O que eu digo é o seguinte, para quem que vai propor ação, amiga? Você entendeu? Sim. Se o próprio TJ está ameaçando seus funcionários de PA, de sindicância, de afastamento, como é que a prefeitura vai perder essa causa? Nós não temos para quem recorrer. Nós não temos para quem recorrer. É o nonsense que tomou conta do país. Deputada, eu queria falar com a senhora com relação a essa questão. E eu fico muito preocupado com relação a essa liberdade que se dá hoje em dia. Eu sou contra também qualquer tipo de forçação de barra. Já deixo claro aqui. Mas uma coisa é muito certa. O Brasil voltou a ter casos de sarampo, o Brasil voltou a ter caso de poliomielite. Eu sou muito justo quando eu falo as coisas. Foi um caso até hoje registrado de poliomielite desde 1989. Foi o último caso de poliomielite que nós tivemos no país. Então, sarampo, poliomielite, doenças aí que voltaram à crista da onda depois daquela avacalhação que aconteceu com a febre amarela aqui no Brasil. A senhora se lembra bem, né? Sim, é que eu acho que é diferente. Por quê? Deixa eu só completar. Data vênia, nobre colega. Nessa situação, depois daquele absurdo que aconteceu com relação à febre amarela, de pessoas falar que não iam tomar a vacina porque a vacina era prejudicial, a vacina poderia matar, gente falando da vacina da gripe, não, a vacina da gripe vai trazer problema mesmo. Eu tomo a vacina da gripe e pego resfriado. Isso é absolutamente normal, não há problema nenhum. Eu sempre falei isso nos meus 40 anos de rádio. Você vai tomar a vacina e vai poder ter uma contraindicação, alguma coisa assim você pode ter. Agora, aumentaram demais os casos com relação a outras doenças no país por causa desta falsa informação, aí sim uma fake news, de que as vacinas são prejudiciais à saúde do ser humano. Eu só acho que a gente não pode generalizar, entendeu? Então, por exemplo, a polio, a vacina contra a polio, há quanto tempo ela existe? Muitos entendeu? anos. Então, assim, não dá produzida aqui no Brasil. Não dá para comparar o caso da vacina da polio, do sarampo, da meningite, com a situação da vacina da Covid. Porque a vacina da Covid ela foi desenvolvida a toque de caixa. Por uma necessidade. Entendeu? Por uma necessidade. Então, assim, a esmagadora maioria, se você pegar a minha atividade legislativa, você vai ver o tanto de requerimentos e indicações que eu fiz pedindo vacinação para determinados grupos. No início, sim, que não iam vacinar os funcionários do sistema prisional, eu fiz requerimento para o governador. Que não tinham dado prioridade aos hemofílicos, eu fiz requerimento para o governador. Então, assim, não é um problema de ser contra a vacina. É só dizer o seguinte, se a esmagadora maioria quer se vacinar e está se vacinando, por que impor a uma meia dúzia que não deseja? Ou porque tem alergias, ou porque tem uma propensão à trombose, né? Houve mortes, houve a morte de uma promotora de justiça grávida. Ninguém nega que foi decorrência da vacina. Então, é uma decisão pessoal, entendeu? Que a gente não pode comparar com as vacinas que já estão testadas há décadas, porque estas nós não sabemos. E outra, por exemplo, a Pfizer e a AstraZeneca, elas têm uma tecnologia nova, que os próprios médicos não sabem. O que será, né, essa tecnologia, ou quais são os efeitos dessa tecnologia a médio e longo prazo? E isso eu não estou falando de orelhada. Está lá no site do FDA. Eu vi disso. Então, o que acontece? No Brasil, a informação ela é cerceada.
Se você entrar nas outras Anvisas, tudo isso está na página inicial. Ninguém engana a população. Aqui, quando a gente tenta levantar esses pontos, você imediatamente é acusado de fake news, os textos, né, são cerceados, os vídeos são retirados da internet, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai instituir a censura. Né? Então, não pode falar que a vacina aumenta a possibilidade de miocardite e pericardite. Ah, isso é fake news. Me acusaram de fake news. Mas eu tinha pego um documento, eu imprimi do site da Anvisa e li. O vídeo foi excluído das redes. Mas eu me lembro, por exemplo, na época em que surgiu essa questão toda envolvendo a hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, isso. Recentemente eu tomei azitromicina agora por uma outra questão. Mas eu me lembro que em março ou abril do ano passado, quando nem se falava ainda na possibilidade de vacina, que a vacina começou a surgir no final de abril, começo de maio do ano passado, quando surgiu na Inglaterra a possibilidade da Universidade de Oxford produzir uma vacina contra a Covid. E eu estudando, né, eu sou louco por bula de remédio, eu leio tudo quanto é bula de remédio. Então você não toma nenhum, né? Mas eu Se for ler bula, não toma mesmo. Que é assustador. E eu fui ver exatamente com relação à hidroxicloroquina. E me lembro muito bem de um grande amigo meu, e a senhora deve ter conheceu o José Paulo de Andrade, e a gente conversando com relação a essa questão, e ele falando, olha, Alexandre, eu fico impressionado, porque eu li também a bula, e olha, os problemas que a cloroquina pode trazer para a vida do ser humano hoje com relação à Covid. E aí eu me lembro de entrevistas que eu fiz com o Dr. Jamal Suleiman, do Albert Einstein, o próprio doutor Davi Wippe, que foi esculhambado depois com um monte de coisa, e outros médicos que a gente fez. E a questão principal é que é um vírus, a Covid é um vírus, o corona é um vírus. E o vírus, ele tem a sua mutação. E o vírus você só combate com vacina. Você não combate vírus com remédio. Desculpa, eu não concordo. Então as pessoas precisam começar a pensar um pouco. Eu não concordo, porque eu adoeci, eu tive 50% do meu pulmão tomado e eu não morri porque fui medicada. Então, assim, se o senhor vai num médico que tem esse pensamento, está feliz com esse tratamento, eu respeito. O que não se pode é impor isso a uma população inteira. Entendeu? O que você faz com uma pessoa como eu, que está com uma pneumonia, 50% do pulmão tomado, você põe deitado e você reza do lado? Entendeu? Bem, o país com o maior número de vacinados até 30 de setembro, a Índia com 640 milhões de pessoas, Estados Unidos em segundo lugar com 214 milhões de pessoas e o Brasil em terceiro lugar com 151 milhões de pessoas. Hoje a gente já chegou a 163, quase 170 milhões, acho. Um dado aqui enviado, a primeira vacina contra a poliomielite foi a vacina inativada contra a polio. Ela foi desenvolvida por Jonas Salk e entrou em uso em 1955. A vacina oral contra a poliomielite foi desenvolvida por Albert Sabin e entrou em uso comercial em 1961. Bem, eu sou a favor, já que vocês dois falaram o posicionamento de vocês, eu sou a favor que o médico ele tem autonomia para decidir qual tipo de remédio que vai ministrar ao paciente. Esse sim estudou por 6 anos, fez a sua residência, ele tem entendimento do seu paciente. Cada paciente é algo personalizado, é algo individual. Cada paciente corresponde e tem reação a um tipo de remédio. Mas você não pode ter... O problema fica quando o médico, né, que não só fez 6 anos, mas fez mestrado, fez doutoramento, passa a ser tratado como curandeiro quando ele diverge da imprensa, quando ele diverge dos formadores de opinião. Então, a autonomia do médico e do paciente, porque também existe a do paciente. Se você chegar num médico que está te apresentando uma proposta de tratamento não quero. Com a qual você não concorda, você também pode trocar. Mas, assim, o problema é quando a autonomia só serve para quem concorda, que é o que está acontecendo. Os médicos que foram à CPI referendar o que aqueles senadores, né, que para mim vergonham a nação, queriam ouvir, aí eles eram bem tratados, eles foram ouvidos. Quando foram médicos, até mais titulados, hein?
até mais titulados, falar algo diferente do que eles queriam ouvir, aí eles foram tratados como curandeiros, como não médicos, foram xingados. Então essa autonomia não pode valer só para um lado. O Conitec acabou de fazer uma reunião, eu até falei na tribuna. Eu li o documento. Não recomendamos isso, não recomendamos aquilo, não recomendamos aquilo outro. Ué, recomenda o quê? Rezar? Gente, rezar é bom. Inclusive, hoje é dia de Todos os Santos, minhas homenagens a Todos os Santos aqui. Rezar é ótimo, mas não basta. Se eu não tivesse ido pro hospital ser medicada, eu teria morrido, porque aquela falta de ar não cura com reza. Agora, abrindo um parênteses aí, deputada, a senhora falando sobre ir para o hospital e ser medicada, eu sinto pena da população que não tem condição. Porque, na verdade, o diagnóstico precoce da infiltração no pulmão é algo primordial. Eu tive Covid em agosto do ano passado. Agosto do ano passado, ninguém estava sendo vacinado, não tinha vacina, não tinha nada. Mas eu tinha plano de saúde. E dentro do plano de saúde, a minha médica que cuida, porque eu sou paciente renal, eu tenho 70% de um rim só. Então, o que ela fez? Ela falou, Ana, eu falei, tô esquisita. Ela falou assim, vamos fazer o exame. Ah, mas o exame, pelo particular, levava-se 7 a 10 dias para chegar ao resultado. E pelo Sistema Único de Saúde, porque eu fiz os dois, quando chegou eu já tinha sido curado, já tinha passado mais de 40 dias. Então, mas deixa Aí, o que ela fez? Ela falou, vamos agora... Aí, o Sistema Único fez um raio-x. Raio-x não detecta infiltração no pulmão. Ela falou, raio-x não detecta, vamos fazer a tomografia. Eu tinha um plano de saúde, eu fui lá, fiz a tomografia, eu estava com 30% do pulmão ocupado. O que ela fez? Entrou com os antibióticos que tinha que entrar, com a medicação Mas que tinha isso que entrar. é tratamento precoce. Entendeu? Então, assim, por que... Veja bem, é isso, eu perguntei para uma jornalista. Você teve Covid. O que você fez? Ah, liguei para o médico, meu médico do Einstein, que me mandou tomar tal e tal e tal coisa. Filho, isso é tratamento precoce. Por que você está falando mal do presidente? Se não tivesse tomado... A questão do público, isso eu acompanhei de perto. Não faltou vaga. Não faltou atendimento. Isso eu acompanhei de perto. Agora, houve sim uma orientação para não medicar. Então, o que adiantava o cara ser atendido? Não. Se mandavam para casa isso com é antitérmico. Fato, isso é fato. Não, quando ia com antitérmico, isso é fato. Porque foram mandados para casa, se vai para casa, se piorar, você volta. O desserviço que a imprensa isso prestou, o desserviço que a imprensa prestou por não gostar do Bolsonaro, entendeu? Um dia a história vai reconhecer. Porque eu vi N pessoas serem atendidas, não foi falta de atendimento nem de vaga, não. Mas serem mandadas para casa sem medicamento. Aí eu comecei a oficiar ministro da Saúde, secretário de Saúde, que ainda era na época do Mandetta, hein? Secretário da Saúde estadual, municipal, presidente dos conselhos de secretários. Me tratavam como uma doida. Entendeu? É porque eles correlacionam. Agora, todos eles, esses senadores, eu aposto um braço que eles não tomaram remédio. Eu aposto um braço. Cínicos. Porque, na verdade, deputada, as pessoas confundem o tratamento, por exemplo, os antibióticos, cada pessoa reage a um antibiótico. Eu não tomei hidroxo. Não tomei hidroxicloroquina. Eu também não. Eu tomei azitromicina porque correspondeu. Então, e é um antibiótico. Por que eles ficam falando que não pode medicar o povo? É pra morrer? Pra vender vacina? Só pode ser! Vender vacina e diminuir a fila do INSS. Agora, nós temos um intervalo ali. E eu queria perguntar para a deputada, e ela vai responder para mim depois do intervalo, com relação ao Sistema Único de Saúde no Brasil, que é um dos melhores do mundo. Aliás, não tem, né? Alguns países não têm um Sistema Único de Saúde como nós temos aqui no Brasil. O que falta é investimento. E quando nós tivemos um médico que criou uma chance aí de termos a possibilidade de investir na saúde, né, que foi a tal da CPMF, a malfadada CPMF, né, hoje a gente poderia estar com um Sistema Único de Saúde de uma forma muito melhor, atendendo de uma forma muito melhor. Eu queria que a deputada falasse um pouquinho na sequência sobre o Sistema Único de Saúde. Fechando o bloco aqui rapidinho, mandar um abraço aqui para o Celso, ele falou que está apaixonado pela entrevista, a Rúbia também, a Pérola falou, nossa gente, eu estou aqui pulando, estou igual Siri na lata. Muito obrigado, pessoal, pela participação. A Pérola?
Pérola. Ah, sim. Pérola. Se fosse a Pérola. Pérola. Elas estão aqui todos sintonizados conosco e mandando mensagem. Muito obrigada, viu, a todos que estão na sintonia, principalmente a Janaína Pascoal, que foi muito solista, foi muito gentil comigo. Janaína, muito obrigada. E não bateu em mim. Porque ela bate nos deputados lá da Assembleia, fiquei sabendo. São 9h16. Vamos pro comercial e voltamos já. O programa que faltava no seu dia a dia. Conexão Cacique. Conexão Cacique. Não saia daí. Cacique, a rádio do coração de Taubaté. Curso preparatório Maria Quitéria. Preparatório para o Enem, vestibular, ETEC, Senai e Escola Militares. Prepare-se para ser um soldado da PM. Concurso em breve. Salário inicial de 3.318. Requisitos: idade entre 17 e 29 anos, masculino ou feminino. Ensino médio completo. São 2.700 vagas. Estude e conquiste a sua. No CMQ terá aulas presenciais no período noturno, com professores qualificados em todas as matérias do concurso e ainda orientação para o TAF, teste de aptidão física. Promoção: ligue agora e ganhe 10% de desconto. Não é sorteio. 3633-1868 ou WhatsApp 99759-7268. Curso preparatório Maria Quitéria. Vem aí, mais um grande evento com o carimbo de qualidade Rádio Cacique. Sábado, dia 20 de novembro, às 10 da manhã no campo do Abaeté, o timaço da Cacique AM enfrenta a Câmara Municipal de Taubaté. Hoje tem futebol. Num jogo eletrizante, com transmissão ao vivo pelos 1160. Futebol beneficente Cacique Câmara Municipal. Toda a arrecadação será revertida em brinquedos para serem distribuídos neste Natal. Sábado, dia 20 de novembro, a Rádio Cacique entra em campo. E aqui, o Camisa 10 é você. Cacique! Ei, você, de Taubaté e região, está cansado daquela conversa que o melhor local para você comprar seu carro é aqui ou ali, que o carro é conservado e sem problemas? Você precisa conhecer um novo conceito em loja de automóvel, Prime Stone Autos. Uma nova experiência na hora de comprar ou trocar de carro. A melhor avaliação do seu usado você só encontra aqui. Rua Polônia 18, Jardim das Nações, Taubaté. Carros impecáveis, vendedores especializados para atender e entender a sua necessidade e com o selo de garantia que só a Prime Stone tem. Prime Stone Autos. Descubra um novo conceito em vendas de automóveis. Mais informações 12 99127 3034. Quer ser transportado com economia, segurança e rapidez, com anos de credibilidade? Positivo. Chame a Coopertal Táxi. Assim suas compras, passeio, trabalho, aeroporto, litoral, será realizada com maestria. É muito simples. Central Coopertal Táxi. 3633-3612, 3622-5765. Saiba mais sobre o nosso convênio. Dica Coopertal Táxi. Baixe nosso aplicativo. Tem 20% de desconto. Coopertal Táxi. Pontualidade e segurança é o nosso dever. Cacique! Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o seu maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta das 6h30 às 19h e aos sábados das 6h30 às 12h. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz, em Taubaté, Rua Urbano Figueira, número 100 Centro e Avenida Independência 650 Independência. E ganhe o cartão de benefícios Econ Life para você e sua família, que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança, a nossa maior conquista. Ligue 2123-9200. Um bom dia de verdade começa assim. Abro a janela pra amanhã entrar. A família reunida, o meu café pendente, num instante eu vou preparar. Que delícia! Café pendente.
gostoso que é. Café Pindense, o gosto gostoso de tomar café. Cacique. ZYK 673, Rádio Cacique de Taubaté Limitada, operando em 1160 kHz. Cacique, uma das emissoras coligadas. Cacique. 921. Conexão. Estradas. Agora 9 horas e mais 22 minutinhos, 9h22, trazendo informações das estradas. Você que segue pela rodovia Presidente Dutra, nós temos neste momento o tráfego tranquilo, tanto a você que vai sentido ao Rio de Janeiro, ou você que vem sentido para o estado de São Paulo. Então nós temos o tráfego normal neste momento na Dutra. Falamos também das rodovias que cortam a nossa região, rodovia dos Tamoios, neste momento chove, neste momento o sentido aí, é claro, a Serra da Mantiqueira. Você que está sentido, na verdade, Serra do Mar, né? Você que está indo sentido, então, ao litoral, nós temos neste momento chove na estrada da rodovia dos Tamoios. Também na rodovia Oswaldo Cruz, a SP-125, nós temos também, neste momento, chuva na rodovia Oswaldo Cruz. Então, tempo instável, visibilidade reduzida. Também na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga a cidade de Campos do Jordão. Nós temos agora também as câmeras do DR, que informam que está chovendo neste momento, também sentido a Campos do Jordão. São as informações das estradas que volta a qualquer momento aqui na programação da Rádio Cacique. Um bom dia de verdade começa assim. Abro a janela pra amanhã entrar. A família reunida, o meu café pindense, num instante eu vou preparar. Que delícia, café Pindense, que gostoso que é. Café Pindense, o gosto gostoso de tomar café. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o seu maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta das 6h30 às 19h e aos sábados das 6h30 às 12h. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz, em Taubaté, Rua Urbano Figueira, número 100 Centro, e Avenida Independência 650 Independência. E ganhe o cartão de benefícios Econ Life, para você e sua família, que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança, a nossa maior conquista. Ligue 2123-9200. Está precisando de tintas, texturas, impermeabilizantes, entre outros? Basta ligar para a sua loja Tintas Taubaté e levamos até você sem custo. Entre em contato, faça o seu pedido. Tintas Taubaté, Santa Terezinha, 3632-4766. Tintas Taubaté Independência, 3426-6006. Center Tintas, Praça Monsenhor Silva Barros, 3632-0833. Fique em casa. A Tintas Taubaté está sempre com você. Estamos vivendo um momento delicado na questão ambiental há alguns anos. Esta geração ouve falar sobre o meio ambiente há décadas e no ritmo acelerado que o mundo impõe, pouco conseguimos fazer. É hora de despertar nossa consciência e fazer algo pelo mundo e para as próximas gerações. A Luan Reciclagem vem trabalhando com responsabilidade ambiental na coleta de óleo vegetal para reciclagem há anos. Uma empresa séria que pensa e age para que o impacto ambiental seja zero. Uma empresa que trabalha com todos os protocolos e normas exigidas. Por isso, na hora de dispensar seu óleo, faça com responsabilidade e com empresas que seguem o rigoroso padrão exigido, como a Luan Reciclagem de Óleo Vegetal. Avenida Aldra 982, Tremembé. Quem recicla, ganha vida. Cacique! Conexão Cacique. 9h25. A informação na medida certa. 10 e... São 9 horas e 25. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Osmar Maia, lá de Pindamonhangaba, o revolucionário Osmar Maia, lá de Pindamonhangaba, de Moreira César, né?
que está dizendo aqui, Alexandre Ana e deputada Janaína, não, horário de verão ninguém merece. Olha, o Emerson Fernandes mandando aqui, excelente a deputada, fez e faz jus ao meu voto e espero que ela saia deputada federal nas próximas eleições. Tem surpresa, eu não sei se ela vai falar, se ela quer falar, mas se ela quiser falar... antes ela falar do SUS, para mim, do susto. A senhora é candidata aqui ano que vem, tem que falar. Eu pretendo, né? Eu pretendo concorrer ao Senado. Mas tudo depende da legenda. Eu já senti que no partido em que eu estou eu não vou ter legenda, porque eles já estão convidando pessoas de fora para concorrerem ao Senado. Ninguém me explicou por quê. Até agora ninguém me deu uma explicação. Será porque a senhora realmente abre o leque, abre o que está acontecendo nos bastidores, e aí é bem perigoso ter a senhora no Senado? Não, pode ser que não queiram, pode ser que alguém tenha encomendado para não me dar a legenda. Quem está vindo de fora? Olha, eu ouvi, né, muitos convites para pessoas que nem são do partido, eu prefiro não dar nomes, para saírem candidatos ao Senado. O que eu estranho é um partido ter nos seus quadros uma pessoa que, goste-se ou não, teve 2 milhões de votos, né, que é algo histórico, e abrir mão dessa pessoa para convidar alguém que é de fora, entendeu? Por melhor que seja. Então eu já senti que na legenda em que eu estou, eu não vou ter esse espaço, venho conversando com outras, e o problema é que a vaga, né, do Senado, a eleição ao Senado, ela é muito negociada entre as siglas. Muitos partidos, inclusive, vendem. Porque as vagas são as mesmas, né, na realidade, né? Um senador, nada contra os acrianos, mas um senador do Acre, às vezes, vale mais que um senador de São Paulo, por exemplo. Né? Não, porque como o senador representa o seu estado, entendeu? Então, assim, não tem muita diferença em termos de proporcionalidade. Uma coisa que tem me intrigado são as notícias de que alguns quadros pretendem mudar o seu título para São Paulo para concorrer ao Senado. Nem São Paulo não entende. Eu acho estranho. Né? Se a pessoa concorre, por exemplo, para sair ao governo aqui, vai trabalhar aqui, vai ter que mostrar serviço pelo Estado. Mas uma pessoa que vem para cá, não nasceu aqui, não cresceu aqui, não mora aqui, e vem para concorrer ao Senado, ou seja, vai ganhar a eleição, vai embora para Brasília, para mim parece óbvio que não vai representar o nosso Estado. Mas isso muita gente está dizendo que vem para São Paulo só para concorrer. Eu acho o seguinte, que o paulista tem que ter uma opção. Os nomes que estão dados, eu não quero votar neles. Então eu quero colocar o meu como opção. Sim. Deus decide por meio do povo, entendeu? Que bom. Vai falar sobre o SUS? Eu vou falar porque sobre tem o ouvintes SUS. Aqui com perguntas. Tem. Eu só queria fazer mais uma pergunta para a deputada, envolvendo aqui a cidade de Taubaté, envolvendo o Vale do Paraíba. Região metropolitana. Não vou ficar aqui só em Taubaté, não, olhando para o meu próprio umbigo aqui. Mas a senhora teve uma votação muito grande, não só em Taubaté, como em outras cidades aqui da região. Né? Não sei como é que foi a votação em São José, Jacareí. Foi muito boa também. Foi boa. Foi. Nesse período já, 3 anos, né? 3 anos já. Como o tempo passa rápido, impressionante. O que a senhora conquistou aqui para a região? Então, sendo bem sincera... Mesmo porque a gente sabe que a Câmara dos Vereadores é uma coisa, a Câmara dos Deputados Federais é outra, e a Assembleia Legislativa fica ali quase que... Não, mas eu acho que a gente tem que questionar um pouco essa mentalidade do que conquistou para a região. Né, que ainda é aquela mentalidade, com todo respeito, do clientelismo. Não, né? eu não falo em relação a isso. De entender que o deputado tem que trazer recurso, Porque assim, a minha pauta é uma pauta muito mais de ideias, entendeu? Então o projeto que eu apresentei, os vários que eu apresentei na Assembleia, eles atendem o Vale, atendem o litoral, atendem a capital. Né? Os projetos que eu barrei, ruins, que foram muitos, eles também têm impacto no estado inteiro. Então, assim, eu não sou, nunca nem me propus a ser, uma representante regional, né? Sempre apresentando pautas que atendem o estado inteiro. E a minha campanha, na verdade, foi uma campanha de trabalhar em São Paulo, inclusive pelo Brasil. Tanto é que eu acompanho as pautas nacionais também. Então, eu apresentei projetos, por exemplo, para que as crianças no estado de São Paulo sejam atendidas por pediatras, que hoje existe uma tendência
a colocar toda a família sendo atendida pelo médico da família e a criança não é um adulto pequeno, né? Conquistei a duras penas, né, uma lei, já não é mais projeto, uma lei, para que a mulher no sistema público possa escolher a via de parto, ou seja, a mulher que tem convênio, a mulher que tem dinheiro para pagar particular, ela pode escolher se seu filho vai nascer de parto normal ou de cesariana. No SUS, não. No SUS, a mulher é obrigada a ficar 10, 20, 30 horas tentando um parto normal, que já se mostra inviável, sem anestesia. E quando as pressas convertem numa cesárea, não raras vezes o bebê morre ou fica sequelado. Então, essa é uma lei minha já no estado de São Paulo, lei vigente. Porque tem gente que, para não cumprir, diz, foi declarado inconstitucional. Mas nós revertemos no Supremo, é lei vigente. Apresentei um projeto que consegui aprovar na Assembleia, mas o governador, na minha leitura, vetou por problema político, porque eu não sou uma baba-ovo, nem de governador, nem de presidente, nem de ninguém. Um projeto para facilitar a esterilização voluntária. Eu digo aqui com muito respeito a alguns grupos católicos que são resistentes a qualquer método anticoncepcional, eu respeito, mas eu entendo que o planejamento familiar aqui não tem nada a ver com aborto, muito pelo contrário, quando se planeja a gravidez, se evita aborto. Então, que o planejamento familiar, por meio de todos os métodos contraceptivos, tem a ver com educação, tem a ver com dignidade. Política pública. Eu consegui aprovar esse projeto, mesmo com a resistência da esquerda, né, que resiste a tudo que eu apresento na Assembleia. O governador vetou. Como ele já fez isso com alguns colegas e depois ele pega o projeto e apresenta como uma proposta dele, estou esperando que ele faça isso, né? Porque para mim não importa a autoria, o que importa é que o público tenha esse direito assegurado. Então, são projetos importantes, tá? A senhora votou agora, a favor ou contra o fim da meia entrada? Eu votei contra. Que foi, aliás, acabou sendo foi vetado. Porque o que acontece? Eu acho que o tema pode ser debatido. De uma forma mais democrática. Sim, eu acho que o tema pode ser debatido para avaliar até que ponto uma pessoa idosa com muitos recursos deve ter meia entrada, né? Se não teria que haver aí uma análise, vamos dizer, da condição econômica. Então, eu não vejo que seja uma questão que não possa e não mereça ser discutida. É que o projeto em si me pareceu mais uma piada. Não tem nada de graça, não tem meia entrada de graça. E assim, me pareceu assim, que assim, veja bem, uma coisa é levantar o debate. Outra coisa é dizer, olha, de hoje em diante, pessoas de 0 a 99 anos terão direito à meia entrada. Me parece mais um projeto piada, um projeto protesto. Piegas. Do que um projeto de lei propriamente. Eu sou muito cautelosa com a redação do projeto. Acho que, na verdade, talvez por ser da área jurídica, entendeu? Então, quando eu vi aquele projeto, eu achei muito estranho. Né? A redação muito ruim. Então eu votei contra por entender que ele não era um projeto sério. Agora, podemos até debater outros critérios de meia entrada. Acho que precisava ser mais detalhado. Gente... Não, só uma coisa, agora a senhora pode ficar sossegada. A senhora pode ficar sossegada porque eu normalmente não avalio a produtividade do deputado, né, pelo número de projetos que ele apresenta. Não, eu acho isso um absurdo até. Apresentei 2.248 projetos. Para dar nome de rua, né? Dá para fazer. Mas assim, muito fácil, né? Mas o que eu queria, quando eu falei de clientelismo, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Quando o deputado traz muito dinheiro para sua base ou para uma determinada cidade, ele está amarrado para o governador. Tá? Então, assim, não é bom sinal. Eu vejo muitas vezes, não, porque fulano trouxe não sei quantos milhões aqui para a região. Isso significa que o governador mandar ele fazer ou votar, ele vai fazer. Porque esses tais milhões só são destinados a quem diz amém para o governador. Entendem? Então é importante a população compreender isso. Hoje, cada deputado tem direito a indicar 5 milhões todo ano em emendas, que são as chamadas emendas impositivas, que são as previstas em lei. Eu só trabalho com essas. E como eu fui muito bem votada em todas as cidades, eu tenho que fazer um rodízio, eu tenho que fazer uma distribuição. Então já indiquei algumas aqui para o Vale, mas tenho que indicar para outras regiões. Agora, enquanto eu tenho esses 5 milhões no ano, tem colegas que têm 30, que têm 40. Por que eles têm tudo isso? Porque eles correm com o governo.
Entende? Então a população tem que entender o que quer. Quer um deputado que realmente tem independência para defender o que entende correto, com transparência, com clareza, ou quer alguém que vai dizer amém para o governador para trazer recurso? Em cima disso. E se é assim, para que tem que ter deputado? Eu vou abordar um negócio aqui, Soledade, só um minutinho. Eu só queria falar, em cima dessa questão que ela está falando, a senhora chegando ao Senado, e tranquilamente a senhora deve chegar até o Senado Federal, a senhora é a favor ou contra o voto distrital? Tem pontos positivos e tem pontos negativos, tá? O ponto positivo é justamente você eleger pessoas que têm alguma ligação com a região e talvez criar uma chapa que não vai brigar entre si, entendeu? Então você cria uma chapa que vai ter lá o representante do Vale, o representante do litoral, o representante da capital. Então tem esse lado positivo. O lado negativo que muitas pessoas levantam, sobretudo em determinadas áreas, é poder dar força para grupos criminosos, entendeu? Fica mais fácil de você controlar quem votou, em quem votou. Então, não tenho assim uma posição de inviabilizar o debate, mas não acho que isso seria a salvação do país. O que eu defendo com firmeza, tá, é redução do número de parlamentares. Não precisamos de 513 deputados federais. Não precisamos dos 81 senadores, nem dos 94 deputados estaduais aqui. Esse número gigantesco, além do gasto, gera invisibilidade. E o sujeito pode ficar ali fazendo coisa errada e ninguém vai nem perceber. Tem gente que passa 4, 5 anos, sei lá, 9 anos, 8 anos como deputado e ninguém nem sabe que ele era deputado. E o tanto de lobby que pôde fazer ali dentro, entendeu? É fato. Tirando a situação que ele colocou aqui sobre o que trouxe de recurso para a região metropolitana, na verdade, a senhora colocou de forma muito efetiva que a senhora governa para o Estado e não por lobbies, né, por clientelismo. Eu levo a responsabilidade de muitos, né? Nós falamos sobre responsabilidade o tempo todo aqui, a responsabilidade de falar, né, de defender pontos de vista. Acabou aí, eu tinha algumas perguntas pro meio, mas acabaram sendo atropeladas aí, acabou ficando pelo meio. Ou você me perdoe. Mas sobre a situação da meia entrada e etc. O que eu vejo, ao meu ver hoje, eu não sei ao ver da senhora e eu quero posicionamento da senhora com relação a isso, nós estamos num período pré-eleitoral aí, que o pessoal já estão fazendo campanhas, e há muitos projetos de perfumaria, muitos projetos que falam que uma parte da população que eu ouvi, mas não defende na realidade o que a população precisa. Então, hoje, por exemplo, nós somos responsáveis, nós podemos falar o que quisermos, mas nós não seremos responsabilizados por isso. Isso é fato. Como prova aí o senhor, aí, o deputado que foi cassado, o Fernando Francischini. Hoje em dia, é muito comum político fazer isso. Acho que, no entanto, por isso que a senhora teve tantos votos, porque a senhora aparentemente não faz esse clientelismo de falar o que a população quer ouvir com projetos de perfumaria. Eu sempre fui assim, Ana, não é porque eu estou na política agora, né? Muito da resistência que eu vivenciei dentro da Universidade de São Paulo tem a ver com isso. Eu sempre disse o que eu entendia que era o certo, que era o justo, sempre estive aberta para explicar os meus posicionamentos. Nunca fui na onda, vamos dizer, do politicamente correto, do que todo mundo quer que seja dito. Então, na verdade, não sou deputada, eu estou deputada, né? Mas eu sempre fui assim na advocacia, na docência, na vida mesmo. Me chama muito a atenção, é muito engraçado, às vezes na Assembleia, o colega sobe na tribuna, defende uma coisa e desce falando o contrário. Eu demorei muito para entender isso. É porque falo que a população... Aí eu disse assim, mas eu não estou entendendo. Você acabou de falar contra ou a favor e agora... Janaína, isso é política, isso é política. Então, assim, isso não entra na minha cabeça. Ou você acredita e fala, ou você não acredita, né, e fala que não acredita, ou você está em dúvida e aí se resguarda para refletir. Mas a política ela é muito disso, muito teatro, né? Vai lá, finge que está obstruindo quando não está obstruindo, já fez acordo com o governo, sabe? Quando a Folha de São Paulo desvendou aí as emendas que são distribuídas na Assembleia, apareceram lá deputados de esquerda
que teoricamente são de oposição. E ganharam tanto quanto aqueles que são da base. Por quê? Porque fingem que estão obstruindo, mas deixa passar, dão quórum. Né? Então, assim, outra coisa que me intriga. A imprensa cai de pau no tal orçamento paralelo no âmbito federal. Que é porque Bolsonaro distribuiu. Eu achei errado, tá? Não estou defendendo, não. Mas isso aqui acontece na Assembleia. Dória faz isso direto. E vive com o dedo apontado para o Bolsonaro. E você não tem crítica. Não tem crítica. Mas como é que se prova? Gente, entra nas redes de todos os meus colegas, está escrito lá. Um mandou 30 milhões, o outro mandou 40, o outro mandou 10, 20, 30, se ser somado dá 50, mas a lei só prevê 5. Então, esse é o orçamento paralelo. Né? E o que é pior, as emendas que não são previstas em lei são liberadas imediatamente. Um deputado que trabalha com o governador chega aqui e anuncia, vou mandar tantos milhões. Semana que vem 1 milhão está aqui. Quem trabalha só com as emendas impositivas tem que esperar 2, 3 anos para o dinheiro ser liberado. Então, gente, se isso não é orçamento paralelo, eu não sei o que é. Então é crime quando é o presidente, quando é o governador, não. A senhora concordou com a cassação do Fernando Francischini? É uma situação difícil, porque eu conheço o deputado. Entendeu? Eu tenho uma estima por ele. O que eu expliquei foi que o caso dele não foi por fake news. Porque eu estava no meio de uma entrevista e aí o jornalista disse, porque se caçou o Francischini tem que caçar o presidente que também fala contra as urnas. O que eu expliquei é que o caso do deputado não foi por ele falar contra as urnas. Foi por ele ter levantado uma live no dia da eleição, gente. O que é proibido, né? Não pode, gente, porque assim, vamos supor, nós duas estamos concorrendo ao Senado. Você candidata e eu candidata. Aí no dia da eleição, eu crio lá uma situação. Seja lá qual for. Chamo uma live, faço um barulho, todo mundo replica. Poxa, com 4, 5 horas ainda pro povo votar? Tá na cara que eu tô fazendo uma concorrência, é uma concorrência desleal. Então, não é que eu sou contra o deputado, que eu fiquei feliz com isso, não fiquei. Acho, inclusive, que o TSE tardou demais para tomar uma decisão, isso vai gerar um monte de problema, né? Porque os votos dele elegeram outros parlamentares que também vão ser prejudicados, aqueles que não tomaram posse. Então, assim, um monte de problema jurídico o TSE causou com essa demora. Agora, não se pode dizer levianamente que ele foi cassado por causa de fake news, ou por bater nas urnas, porque não foi. A cassação ocorreu porque ele criou uma situação, pode ser que tivesse mesmo emocionado, que não tenha refletido, mas para aparecer de maneira significativa no dia da eleição, gente. Não pode. Né? Se um concorrente meu faz isso, eu também vou reclamar. Já que você falou em urna eletrônica, deixa eu perguntar para a deputada, a senhora teve quantos votos na eleição? 2.060.786, se eu não estou equivocado. Esses votos estão certos? Eu acredito. A urna eletrônica não falhou com a senhora? Eu acredito que sim, que estejam certos. Mas a discussão, eu não acho que seja uma discussão da urna... O voto auditável, né? Que falhar ou não. Falando. Me parece que se nós tivéssemos o voto impresso, nós teríamos mais segurança. Entendeu? Então eu não vejo assim que seja uma discussão de confiável ou não confiável. Eu confio nas urnas. Seria um plus? Seria, entendeu? Seria então eu sempre defendi, muito antes até dessa coisa do presidente, muito antes de eu pensar em me candidatar, eu sempre defendi o voto impresso como uma medida de maior segurança e não de desconfiança. Nós estamos com uma pergunta aqui, será que a rachadinha do gabinete do senador Alcolumbre vai ganhar a mesma repercussão do que a do Flávio Bolsonaro? Olha, eu gostaria que ganhasse até maior, porque ele foi presidente do Senado, ele é presidente da CCJ, e seja um, seja outro, seja lá quem for, né? Me parece que investigando e constatando, tem não só que perder o mandato, mas tem que ser preso. Eu tive uma entrevista aqui com um pré-candidato, e ele me mandou umas pautas para que eu seguisse as pautas.
Enquanto eu estava nas pautas, ele respondeu. Quando eu saí um pouco das pautas, ele pediu para desligar. A assessora dele falou assim, a gente tem que ir, é urgente, não sei o que, pediu para desligar. Eu quero falar para os ouvintes da Rádio Cacique, assim como para as pessoas que estão nos acompanhando no Facebook, Janaína Pascoal não mandou pauta. Ela deixou livre e eu não perguntei de pauta e ela também não falou. Ficamos tudo certo, veio sem pauta. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para esse candidato a governador, pré-candidato a governador que vem aí para disputar o governo do estado de São Paulo. Quem é esse ser humano? Fala um nome, tem que dar um nome. Quem é o pré-candidato? Tem que parar de esconder as coisas. É o Vinícius Point. Vinícius Point. Ele é candidato? Do novo, pré-candidato ao governo. Aliás, o que tem de candidato que a gente não conhece. Eu não sabia. Eu já tô sendo caçada em Taubaté, agora vou ser caçada no estado. Tá tudo certo. E com relação, ele pediu para cortar a entrevista, eu cortei a entrevista, tudo bem, quer cancelar, cancela. E eu fiz uma pergunta simples. Ele fez uma pergunta de bate-bola, que eu gosto muito, de queima-roupa. Eu perguntava, respondia. A que eu mais gosto. Eu gosto de pergunta queima-roupa. Tá. E aí, o que foi? Foi simples. Eu falei com ele sobre a reforma da Previdência, que para mim a reforma da Previdência, infelizmente, teve uma reforma paralela, onde aqueles que ganham mais acabaram continuando ganhando mais e tirou do pobre coitado. Faz necessária? Era necessária? É necessária? É. No entanto, não foi feita de uma forma generalizada. Houve aí os lobbies protegidos e, infelizmente, quem pagou a conta foram os menos favorecidos, aqueles que ganham aí o salário pequenininho. Aí eu perguntei para ele, dentre essa reforma da Previdência, que não aconteceu da forma que teria que acontecer propriamente dita, a reforma administrativa que patina e não vai acontecer também da forma que precisa, porque não vai conseguir cortar cargos, porque o estica e puxa. E temos a reforma tributária, que é algo essencial, mas as pessoas se atentam apenas à redução de tributos e não ao pacto federativo, ao que ela engloba e como vai ser distribuído esses recursos que são adquiridos. Bem, eu acho que eu fiz muita pergunta ao mesmo tempo para ele. Mas isso aí é o tema dele. Ou ele não sabia responder. Mas esse é o tema dele. Ele se perturbou e pediu para desligar. E aí eu pergunto para a senhora, dentre desses quesitos que a reforma da Previdência, que ao meu ver não foi feita de forma correta, precisava de mais, foi um paliativo, mas teve a reforma paralela dentro da reforma da Previdência. E, posteriormente, a administrativa, que eu acredito que não vai cortar os lobbies, e a tributária, que é essencial, que parece que só está no papel. Vamos lá. Previdência. Houve a reforma federal e aí veio aqui para a Assembleia a estadual. Quando chegou, a proposta era elevar de 11% a contribuição para 14% para todos os funcionários. A minha luta lá dentro, e eu fui bem sucedida, foi conseguir abrir esse leque de alíquota, tá? E colocar as alíquotas conforme a faixa salarial. Então, graças ao meu trabalho, hoje os que ganham menos em São Paulo têm 11% de desconto, não tem 14%, porque o governador propôs 14%. Eu não vi aqui na Assembleia um favorecimento dos mais abastados. O que aconteceu foi o seguinte: depois da aprovação na Assembleia, o governador, traindo a palavra do líder do governo, baixou um decreto para descontar quem ganha, inclusive, um salário. E aí, isso não estava escrito na reforma, isso foi um ato de decreto. Eu fui lá ao Palácio, fiz uma reunião de 3 horas na época com o Mauro Ricardo, que é um gelo, né? Eu passei 3 horas argumentando, ele não voltou atrás. Então, o mal feito aqui em São Paulo foi por meio de decreto, porque a reforma da Previdência feita na Assembleia, eu entendo como uma reforma justa, que de verdade até foi mais branda com os que ganham menos, porque a gente conseguiu abrir esse leque de alíquotas. A reforma administrativa tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o autor da reforma vende uma coisa que não é real. Que nem agora o governador conseguiu aprovar a tal que ele chamou de reforma administrativa aqui na Assembleia. Eu não achei boa. Por quê? Porque ele instituiu lá uns bônus, não vai precisar, para fugir de dar aumento também para aposentado, ele criou um sistema de bônus para quem está na ativa. Só que não se sabe quanto é que é o bônus, para quem é que vai pagar, quem vai definir, quais os critérios. Então, se ele quiser favorecer uma categoria que lhe é interessante, ele pode.
Entendeu? Então, assim, todo mundo, não, porque o Dória mandou a reforma administrativa, os bolsonaristas estão contra por questão política. Não, é porque o projeto era ruim, mal escrito. Essa reforma administrativa que está no Congresso, por que ela me preocupa um pouco? Porque ela corta, sim, os concursados, mas ela também abre muito leque para comissionados. E aí, gente, não tem enxugamento. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes as pessoas vendem com o nome, a reforma administrativa ela é muito necessária, mas qual? Né? A reforma que acaba com esse pessoal todo aí. Então assim, é isso que me preocupa, porque assim, aí você põe um monte de comissionado, tem mais mobilidade, porque o concursado não quer trabalhar, o comissionado vai trabalhar, senão ele é mandado embora, mas também tem muita gente que distribui cargo comissionado para cabo eleitoral. Entendeu? E o papel do assessor não é trabalhar de cabo eleitoral. É ajudar na parte técnica, é ajudar numa visita, ou acompanhando, ou enquanto o deputado está visitando um lugar, ele está visitando o outro, que nem eu mando meu pessoal para o hospital, para a escola, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque aumenta o cargo comissionado, achando que vai melhorar, pode piorar. Eles enfiam de cabo eleitoral ou de gente para, como está acontecendo aí, devolver dinheiro. E os gastos. Então eu sempre peço cautela com as denominações e peço, pelo amor de Deus, que leiam os textos, porque o que entra em vigor é o texto da lei aprovado, não é o nome. Ô, Janaína, você falou sobre a reforma da Previdência. Rapidinho. Só para finalizar. Hiper atrasado aqui. Finalizando. A reforma da Previdência que você falou que foi justa. Os militares ficaram fora, eles não poderiam ter sido inclusos? Ah, não, tô falando da estadual, né? Não, eu entendo que tem que ser universal. Ótimo. Tem que ser universal. São 9h52 agora, 9 horas mais 52 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para finalizar a participação da deputada Janaína Pascoal aqui no nosso Conexão Cacique. Enquanto isso, está começando a cúpula de líderes da COP26, aberta na Escócia pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O programa que faltava no seu dia a dia. Conexão Cacique. Conexão Cacique. Não saia daí. Cacique, no seu coração. Ei, você, de Taubaté e região, está cansado daquela conversa que o melhor local para você comprar seu carro é aqui ou ali, que o carro é conservado e sem problemas? Você precisa conhecer um novo conceito em loja de automóvel, Prime Stone Autos. Uma nova experiência na hora de comprar ou trocar de carro. A melhor avaliação do seu usado você só encontra aqui. Rua Polônia 18, Jardim das Nações, Taubaté. Carros impecáveis, vendedores especializados para atender e entender a sua necessidade e com o selo de garantia que só a Prime Stone tem. Prime Stone Autos. Descubra um novo conceito em vendas de automóveis. Mais informações 12 99127 3034. A Rádio Cacique e Luquinha Lavacar trazem até você uma super promoção. Faça sua inscrição pelo WhatsApp 996641652. 996641652. E toda sexta-feira sortearemos uma lavagem completa para você, nosso ouvinte. Luquinha Lavacar, Avenida Joaquim Ferreira da Silva, 1126, Parque Três Marias. Lavagem completa para carros, apenas R$20 e R$10 para motos. Luquinha Lavacar, seu carro brilhando. Cacique. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o seu maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta das 6h30 às 19h e aos sábados das 6h30 às 12h. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz, em Taubaté, Rua Urbano Figueira, número 100 Centro, e Avenida Independência 650 Independência. E ganhe o cartão de benefícios Econ Life para você e sua família, que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança, a nossa maior conquista. Ligue 2123-9200. Taubatianos, a Rádio Cacique tem o prazer de trazer até vocês, nossos ouvintes, histórias fantásticas, curiosas e com nível cultural altíssimo. Todo sábado, das 9 às 11, Baú do Barão, com o célebre jornalista, escritor e apresentador Diniz. Temos certeza que vocês vão se surpreender. Baú do Barão. Baú do Barão.
Economia em Foco. Economia em Foco. Nossa economia vista de um jeito simples por Flávio Rodrigues. Hoje, novamente, eu vim falar para vocês a importância de estar diversificado nos seus investimentos. Porque nesse último mês de outubro, nós tivemos um derretimento da nossa Bolsa Brasileira. O Ibovespa em si rendeu no todo menos 7%. Isso significa que você, que tinha um dinheiro 100% investido em renda variável, possivelmente veio a perder 7% do seu patrimônio aplicado lá, caso você seguisse as ações do Ibovespa. E nisso mostra a importância de você estar diversificado. Porque se você tem um pouco em renda variável, um pouco em renda fixa, um pouco em fundo de investimentos e um pouco em BDRs, que são ações lastreadas no estrangeiro, você não teria sofrido toda essa queda. Possivelmente você teria tido até um ganho neste último mês. Então, por isso, sempre diversifique na sua carteira. Nunca siga 100% em um único lugar. Como diz já o ditado, nunca deixe seus ovos em uma única cesta. Para mais dicas como essa, me segue no Instagram, _Flávio Rodrigues. Até amanhã, hein? Flávio Rodrigues para o Conexão Cacique. A Rock & Ribs do Taubaté Shopping integra uma rede genuinamente brasileira de steakhouses, atuando no segmento de fast food, com um cardápio suculento e diferenciado, costela ao molho barbecue, hambúrgueres gourmet e o famoso rock do dia, a partir de R$ 18,90. Também os melhores cortes suínos e bovinos, com selo de qualidade Angus. Tudo isso acompanhado do melhor chopp, em um ambiente super mágico e familiar. Praça de alimentação do Taubaté Shopping. Let's rock! Let's rock and ribs! O governo federal apresenta o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que integra políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. Porque um país mais justo se constrói entendendo a realidade dos brasileiros que mais precisam de apoio e oferecendo as oportunidades para trilharem seu caminho e melhorarem de vida. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer ser transportado com economia, segurança e rapidez, com anos de credibilidade? Positivo. Chame a Coopertal Táxi. Assim suas compras, passeio, trabalho, aeroporto, litoral, será realizada com maestria. É muito simples. Central Coopertal Táxi. 3633-3612, 3622-5765. Saiba mais sobre o nosso convênio. Dica Coopertal Táxi. Baixe nosso aplicativo. Tem 20% de desconto. Coopertal Táxi. Pontualidade e segurança é o nosso dever. O restaurante Tom San está atendendo em sistema delivery. Você recebe em casa rapidinho, em embalagem especial. A melhor e saudável alimentação do tradicional restaurante Tom San de Taubaté. Ligue Delivery 3633-6300, 3633-6300 ou WhatsApp 991256500. Restaurante Tom San, há mais de 40 anos. Qualidade e referência em gastronomia. A informação na medida certa. 9h59. Conexão Cacique, na rádio que tem a cara da cidade. 59 minutos, 9 horas e 59 minutos. Eu vou esquentar o caldeirão aqui, que nós estamos no finalzinho, mas eu vou esquentar, porque eu estava falando nos bastidores e eu quero que a deputada fale no microfone sobre o que nós estávamos conversando aqui. Quando eu falei de reforma da Previdência, que eu achei que ela foi injusta, eu falei na esfera federal. Na esfera federal por quê? Porque os militares ficaram fora da reforma da Previdência. Eles ficando fora da reforma da Previdência, obviamente, os federais também ficam, que aí entra todo mundo no caldeirão, inclusive os deputados. Porque toda vez que um federal recebe aumento, os militares seguem junto. E aí a minha revolta é porque uma pensionista, hoje, ela tem que decidir se ela fica com a pensão da morte, né, por falecimento, ou a pensão adquirida. Isso ela está decidindo entre 2 salários mínimos, muitas vezes. No entanto, hoje nós temos, dentro do nosso governo, ministros que recebem, porque ela não pode receber de 2 fontes.
No entanto, nós temos hoje, dentro do governo, os ministros que recebem da mesma fonte, que é da União. Ministros militares. Ministros militares, que recebem da União e recebem como ministro. Então, assim, essa reforma da Previdência, essa distribuição de dinheiro, deputada, é muito injusta. Veja, eu sou uma defensora de que se observe o teto constitucional. Recentemente teve um debate para que estes casos de ministros militares, que não seria necessário observar o teto. Eu penso assim, se a pessoa aceitou ocupar um cargo, ela tem que ser vista como qualquer outra pessoa que ocupe um cargo. Então, sou contrária, né, não se respeitar o teto, seja para civis, que vão compor não sei quantos conselhos, porque também tem essa estratégia, né, ou para militares. O teto constitucional, o nome já diz, ele é constitucional, tem que ser observado no judiciário, no executivo, no legislativo, em todas as esferas. Então aqui também, no âmbito estadual, quantos funcionários do judiciário, inclusive, não respeitam esse teto? Então o teto constitucional tem que ser observado. Esse duplo pagamento, eu penso que além de inconstitucional, de ilegal, ele é imoral. Ele é imoral. Quando houve esse debate recentemente para que ministros pudessem cumular, cumular salários, eu acho que até me manifestei contra publicamente. E estranho um deputado se negar a dar respostas sobre temas que são temas da maior importância. Tivesse perguntado sobre a intimidade dele, eu compreendo, mas esses temas são temas da maior importância, ele votou, ele vai ter que votar, é um dever dar respostas para a população. Perfeito. Vamos agradecer a deputada? Vamos agradecer. Tinha mais uma centelha de perguntas para fazer para ela. Dava para ficar aqui, mais né? tempo. Eu quero aproveitar Dava para fazer uma sessão do STF aqui esse com a momento, aqui. Agradecer a oportunidade, o espaço, cumprimentar, agradecer todo o apoio, a confiança do povo do Vale aqui e também externar a minha solidariedade aos bombeiros do estado de São Paulo, do Brasil, as famílias dos bombeiros que faleceram, né, nesse desabamento da gruta. Lá em Altinópolis. Sim, né? e aproveitar o dia de amanhã, né, que é o dia daqueles que já nos deixaram, para homenagear todos os que partiram por Covid, os que partiram, sobretudo aqueles que partiram precocemente, deixando seus filhos, e faço essa homenagem aos falecidos na pessoa, né, na memória desses bombeiros que nos deixaram de maneira tão drástica, e a perda de um profissional assim com tal treinamento, ela é sentida, né, pelas famílias, pelos mais próximos, mas pela população também, que não há profissão mais admirada, mais louvada do que a de bombeiro, né? Então fica aqui a minha homenagem e os meus agradecimentos a vocês, né? Que manhã agradável passei ao lado de vocês. Que bom. Janaína Pascoal, muito obrigada. Obrigada, principalmente, nós ficamos aí alguns dias conversando, foi um prazer essa proximidade, conhecê-la pessoalmente, poder conversar, discutir e aprender sobre o que realmente acontece. Mas só para deixar aqui uma pontinha para os ouvintes, quantos assessores tem direito um deputado estadual? Tem 22. Quantos a senhora tem? Olha, eu estava contando aqui, eu acho que agora eu estou com 6, mas eu já cheguei a ter 9. É que eu sou chata, é difícil a pessoa aguentar ficar comigo. Eu tô com 6 agora. Só para deixar no ar aí, porque os ouvintes se entenderam, quando nós falamos em corte de gastos, você realmente tem que partir do seu gabinete. Muito obrigada, Janaína. Eu que agradeço e peço desculpas aí se eu me emocionei em alguns momentos. Eu acho ótimo. Fiquem com Deus. Um abraço. Deputada Janaína Pascoal conversando com a gente aqui, deputada do PSL, ainda. Deputada do PSL ainda conversando com a gente aqui no nosso Conexão Cacique. Olha, caminhoneiros